Da Rádio Vibe Mundial. É com muita alegria que eu coloco no ar mais um Despadronizada com Z, o programa que sai do padrão até no nome. Ou se você quiser chamar de Despadronizada, também tá valendo. Outro dia um ouvinte ligou e falou, para mim é Despadronizada com C cedilha, Despadronizada ou com X, do jeito que você queira chamar, tá valendo. A ideia do programa é essa, que você tenha a sua visão de mundo, a sua visão das coisas, que valorize essa visão e não se preocupe com a opinião dos outros, porque tá na hora de você se liberar disso, né? De sair dos padrões, de sair da caixinha, porque a gente viveu muito tempo preso e preocupado com o que a gente não devia se preocupar. Agora chega. E hoje a gente vai conversar com o Dr. Perseu Sestari, nutrólogo. Bem-vindo, Dr. Perseu. Muito obrigado. Vamos falar sobre um assunto que interessa a todos nós e que existem muitos mitos, né? Sobre alimentação saudável, hormônios, sobre tudo isso. A gente estava conversando um pouquinho lá fora, a gente já começou a falar sobre vários mitos, a gente já foi quebrando mitos antes de entrar no ar, né, doutor? Tem bastante coisa que o pessoal acha que é verdade, acha que é mentira, tem muitas alterações hormonais que não dão bola, que acham que não tem influência, mas no fundo tem. Sim, a gente é movido a hormônios, as mulheres principalmente, né? As Sim. mulheres mais do que os homens, não? Elas são as que mais sofrem influência, Ah, né? mulher, teu nome é hormônio, com certeza. Você que está ouvindo a gente, quer participar desse papo, quer tirar suas dúvidas sobre hormônios, sobre metabolismo, sobre dieta, sobre alimentação, liga para cá para 31710221 ou 32624490. 31710221 ou 32624490. E a primeira pessoa que ligar vai levar o óculos da Triton Eyewear. Olha só, gente, não vamos perder a oportunidade não. O óculos tá lindo essa semana, hein? Vamos ligar, vamos conversar e você vai sair de óculos. Então não perde a oportunidade. Eu tenho certeza que você tem várias dúvidas sobre esse assunto. Eu tenho milhões. Por exemplo, a diferença entre um nutricionista e um nutrólogo. É uma pergunta muito comum, né? Os pacientes me abordam bastante, falam, doutor, eu vim procurar um nutrólogo, porque eu não fiquei na dúvida se eu ia para o nutricionista ou para o nutrólogo. São funções complementares, são profissões complementares, tá? A formação é diferenciada. A formação é totalmente diferenciada. O nutricionista, ele é formado na faculdade de nutrição, né? Então, ele faz nutrição. Um estudo profundo dos alimentos. Exato, para a própria elaboração do cardápio, né? Então, ele é especialista em formulação de cardápios. Entendi. Tanto para a parte esportiva quanto para a parte de doenças. O nutrólogo, ele é médico especializado em nutrologia. Nutrologia é a parte médica que trata de distúrbios alimentares. Tá? Então, por exemplo, anorexia, bulimia, vigorexia. Isso entra na seara, então, do nutrólogo também? Sim. Mas também tem a ver com psicologia. Também. Né? Eu brinco que a nutrologia é a área da medicina que aborda um pouquinho de cada área. Ah, que interessante, Tem que né? saber um pouquinho de cada área, porque paciente que opera não consegue usar o trato gastrointestinal para se alimentar, tem que usar sonda, né? Que é aquele que vai pelo nariz, Sim. ou até uma outra forma de alimentação que chama parenteral, que são aminoácidos, proteínas. Através de isso, via oral? Na veia Na mesmo. veia mesmo. Na veia, isso, quando o paciente porque está ele em não tem UTI. com ele já não Exato. tem. Nossa, que coisa. E também tem a parte esportiva, a parte de emagrecimento. E tem gente também que precisa ganhar peso, né? Tem de tudo. Sim. Temos uma ligação, inclusive. Temos de tudo. Inclusive uma ligação. Alô? Boa tarde. Boa tarde, com quem eu falo? Arminda Virgínia. Arminda, tudo bom com você? Tudo mais ou menos. Por quê? Fala pra mim por que tá tudo mais ou menos. Porque eu estou com um zumbido que sempre está se repetindo, sabe? Gente! Eu tenho labirintite, e isso daí eu já estou acreditando que é realmente da parte da alimentação. Será? Pode ser também hormonal? Eu fiz exames, né? Eu fiz exames na ressonância, tudo, e não deu nada. Só deu uma perda insignificante da perda de ouvido, da audição. Arminda, tem alguns alimentos que influenciam isso na parte de audição, mas alguns alimentos que a gente diz que são inflamatórios, né? Primeiro tem que procurar um especialista da parte auditiva, que no caso seria o otorrino, né? Fazer uma investigação completa, descartar qualquer alteração otorrinolaringológica que a gente fala, né? Para depois a gente, concomitante, e depois até investigar essa parte alimentar. Uma dica que eu sempre dou é alimentos que
causam inflamação crônica subclínica, que é uma inflamação que o alimento vem causando e a gente não percebe, são industrializados, tá bom? Alimentos que vêm prontos. Aqueles nuggets, hambúrguer, salsicha, linguiça, presunto, mortadela e... Embutidos. Na verdade, eu evito o máximo dessa parte. Eu já até aprendi que não faz bem, realmente não faz bem. Isso. Eu tô assim numa dieta e eu vou procurar um nutricionista agora. Fui recomendada para procurar para começar a ter mais entendimento dessa parte para a saúde. Isso, é importante. É importante. Uhum. E essa parte do seu zumbido, dessa sua tontura que você vem sentindo, fazer uma investigação da parte de otorrino. Procura um otorrino também, que, no meu ponto de vista como médico, seria a principal causa que você deveria investigar. Até já procurei e não deu nada, só deu uma perda insignificante. Uhum. E como eu faço hidro, eu acredito que seja da outra vez que eu tive motite e foi devido a isso. E eu tô até pensando realmente parar, porque me inflama, tá inflamado o ouvido, sabe? Usar protetor auricular durante o esporte também é Eu importante, não no caso do esporte acostumei com esse alcático. protetor, gente, eu não costumo. Tem que acostumar. Tem gente que não acostuma mesmo, né? Tem Porque diversos tipos, né? Tem uns que são só umas bolinhas que você coloca. tem um de silicone que eu usei uma época que é muito legal, que ele molda no seu ouvido e não fica, tipo, né, mexendo muito. Entendo. É legal. E assim, eu vou estar participando também do óculos. Já ganhou, Arminda. Você foi a primeira a ligar. Você ganhou. Parabéns. Vou deixar aqui na recepção, tá? Muito grata, viu? Um bom final de semana, viu? Igual para vocês. Obrigada pela participação. Beijo. Olha, às vezes pode ser mesmo da alimentação, não totalmente, mas uma influência da alimentação. Agora, hormonal também, de repente, pode dar um zumbido. Hormonal é um pouco mais difícil, tá? É pouco provável que seja alguma coisa de hormônio. Entendi. Né? Como eu tinha dito, investigar essa parte de otorrinolaringologia, É o primeiro né? passo, né? A Coisa. primeira... E alguns alimentos que são mais industrializados tem que evitar. E o metabolismo, o famoso metabolismo lento ou merdabolismo, como eu costumo chamar. O que pode acelerar o metabolismo? Então, o metabolismo, você pode acelerar ele de basicamente 3 formas, tá bom? Que é como eu oriento os pacientes na hora do tratamento, principalmente com relação à obesidade. Primeiro é a parte da atividade física, tá? Não tem acordo, o ser humano não foi feito para ficar parado. Tem que ser feita atividade física. E o mais importante não é só uma atividade física, é uma atividade física que envolva força, né? Ou seja, exercício de força, musculação, crossfit, pilates, funcional. Isso também é um mito, que assim, sempre falavam que o aeróbico é que, né, acelerava o metabolismo, que queimava. E a musculação ajuda muito mais, né? Ajuda. São complementares, tá? Sim. O aeróbio é importante para melhorar a parte cardiovascular, a parte respiratória. Mas a musculação é o que vai fazer você ganhar massa muscular. Ou crossfit, qualquer deles que faça a parte de aumentar a massa muscular. Porque a massa muscular é o tecido que faz aumentar o metabolismo, propriamente dito. Ele é um tecido que para o corpo é custoso para ser feito. Demanda muita energia. E para ser mantido, idem. Então é daí que vai aumentar. E para perder é fácil. E para perder é fácil, porque o corpo sempre tende a homeostase, sempre tende ao equilíbrio. O que for mais fácil para ele é melhor. Por isso que é muito mais fácil ficar em casa assistindo TV e comendo pipoca do que ir pra academia. E quando você fica um tempo com por exemplo, uma alimentação mais saudável e uma atividade física constante e tal, você tem... Quanto tempo demora para o corpo acostumar com essa nova realidade? Na verdade, o corpo, para ele se acostumar, para ele manter esse padrão que você tem, você demora de 18 a 24 meses. Né? O corpo que a pessoa tem hoje, se ela manter durante 18 meses, a tendência é que variar desse peso, dessa quantidade de massa muscular é difícil. Aí ele registra já, É como se fosse um registro, exato. Olha que interessante. Tem que manter, gente. Tem que perseverar. Temos mais uma ligação. Alô? Oi, Vanessa. Boa tarde, é Luzia. Oi, Luzia. Do Bom Retiro, São Paulo. Tudo bem, Luzia? Tudo jóia. Fala, qual que é a sua dúvida? Então, é assim, eu sofro de fibromialgia tem uns 10 anos que eu fui diagnosticada. Então, eu tenho estudado muito sobre o assunto, tomo antidepressivo, evito remédios analgésicos, só tomo quando há necessidade mesmo, mas às vezes em crises fortes de dor e aí a gente tem que usar. E eu percebo que falam do glúten, da alimentação, da farinha branca, e eu quando diminuo ou começo só mais com legumes, saladas, vegetais, eu melhoro muito. Tem a ver mesmo?
Totalmente, viu? Totalmente, tá? A fibromialgia, ela é uma doença dita que você é diagnosticada por exclusão, né? De certo, pesquisaram várias doenças para depois chegar nela, não foi isso? Foi, exatamente. Pois é. Então, ela tem um aporte central, né? A gente diz central, do sistema nervoso central, que tem grande influência na parte de alimentação. O que acontece? Quando você coloca qualquer coisa na sua boca, comida, remédio, independente, passa pelo corpo como se fosse a alfândega do aeroporto, né? A hora que ele chega num determinado ponto do corpo, o corpo fala, olha, eu uso isso? Uso. Então entra que eu vou usar. Isso aqui é meu? Eu conheço isso? Não conheço. Então quebra e joga fora. Tá? O glúten, por exemplo, é uma proteína que o corpo não reconhece. Ele não é feito para usar no próprio organismo. Então ele quebra e joga fora. Ele usa para quebrar uma espécie de uns soldadinhos do corpo. Tá? Esses soldadinhos quebram o glúten, jogam fora, só que eles não são eliminados em seguida, eles ficam circulantes. E quem tem fibromialgia, doenças que a gente diz de autoimunes, tireoidite, artrite, essas doenças que têm uma causa dita desconhecida, esse tipo de alimentação que eu já falei, inflamatória, acaba piorando o quadro. Por isso que quando você come mais saudável, não come pão, experimenta cortar o leite também, por conta da lactose, você vai se sentir melhor. Às vezes eu fico com alergia, com coceira. Eu tenho até eczemas que aparecem no corpo quando eu tenho comido muito arroz, massa. Então eu tenho eliminado. A melhor coisa que tem que fazer é evitar mesmo, porque atinge totalmente, né? Sim, aí quando você para de comer, o corpo deixa de produzir aqueles soldadinhos que eu falei, as células de defesa, fica um tempo sem. Se você come, vai produzir de novo, vai ficar um tempo circulante de novo. Então o ideal é não comer. Eu sei que a tentação às vezes é grande, né? Mas o ideal é não comer. Mas cortar de vez, mesmo de vez em quando, dar aquela escapadinha, pode? Como ela tem fibromialgia, toda vez que ela vai dar aquela escapadinha, ela vai sentir dor. Ah, entendi. Pra ela, então, é uma coisa mais... Precisa ver se vai valer a pena esse macarrão que você vai comer, viu? Não vale a pena. Não vale, né? Geralmente a resposta é não. Obrigada, viu, doutor? Imagina. Obrigada, Luzia. Bom final de semana, Vanessa, tá? Bom final de semana. Tudo de bom. A fibromialgia é aquela que dá dores, que a Lady Gaga teve, né? Até tem, né? Porque é uma doença que você não elimina. Sim, não. É uma doença que fica dentro do metabolismo, vamos colocar dessa forma, né? Você não existe uma cura propriamente dita, mas existe um controle. Né? Antidepressivos, alguns medicamentos são utilizados para melhorar, porque a parte psicológica e psiquiátrica influencia muito, mas a parte alimentar, no meu ponto de vista, vou puxar brasa para minha sardinha, né? Não, mas tem toda a alimentação é fundamental. Fundamental, sim. A alimentação e o hormônio, quantos hormônios você estava falando que a gente tem no corpo? No corpo a gente tem mais de 10 mil hormônios. É né? Muita coisa. Existe o pai da medicina, chamado Hipócrates, ele já falava, né, nos primórdios aí, que o remédio seja seu alimento e seu alimento seja o seu remédio. Mas é bem por aí mesmo, tem que ser, a gente se alimenta, né, pra ficar bem. Sim. Né? Agora a tentação realmente é grande, né? O doce, por exemplo, eu estava comentando com você, eu não ligava para doce. De uns tempos para cá, eu comecei a ter um desejo de doce quase que incontrolável. O que será que me causou isso? Então, o doce, principalmente o chocolate, é uma coisa que atinge a grande maioria da população, não brasileira, mas mundial, e principalmente mulheres. Né? E na TPM, isso eu tinha, mesmo quando eu não ligava muito para doce, na TPM sim eu tinha vontade. Sim. E agora não é só mais na TPM não, é direto. É direto, né? É direto. Bom, a gente precisa reparar que horário que isso vem acontecendo. Tá? O que mais me chega no consultório, né, o que os pacientes mais me relatam é que essa vontade de doce chega no final da tarde, começo da noite, horário que tá chegando em casa, ou quando passa por um estresse muito grande. Geralmente de manhã quase ninguém tem isso. Ninguém acorda com vontade de comer chocolate, né? É raríssimo. É raríssimo, mas acontece, mas é difícil. E isso está diretamente influenciado a um hormônio. Por quê? O chocolate, o cacau, junto com o açúcar, ele estimula a produção de hormônio também. Tem um hormônio, que é o hormônio do bem-estar, um dos hormônios do bem-estar, chamado serotonina. Tá? Então, o chocolate estimula a produção desse hormônio. Quando você come chocolate, depois de um dia de trabalho cansativo, aquele eu mereço, né? Você come chocolate e tem essa sensação de produção de hormônio. Na verdade, isso é deficiência de um outro hormônio, chamado cortisol. O cortisol é um hormônio que é produzido ao longo do dia, em picos, maior de manhã, menor no almoço, menor no final da tarde. E ele é um hormônio responsável por um fenômeno chamado fight or flight, fenômeno de fuga ou luta. Na parte da evolução, né, quando o ser humano, durante a evolução, a gente teve que se defender e aprender a sobreviver. Quando você deparava com um perigo, ou você corria desse perigo, ou você lutava contra ele para sobreviver. Então,
são produzidos alguns hormônios, tá? Um deles é o cortisol. Tá? Ele já tem a produção natural durante o dia. Que é o do estresse, também é ligado ao estresse, né? Exato, ao estresse, justamente. Ele é produzido durante o dia, ele é o hormônio que faz você acordar de manhã e é liberado em picos. E quando você está muito estressado, você fabrica mais esse hormônio? Sim, fabrica mais. Esse é o problema da vida moderna. A gente produz o hormônio em excesso. O seu chefe brigando, então, marido, o ideal é mulher diminuir reclamando. a produção desse hormônio. Exato, é a vida estressante. Então, quando você se depara com estresse, por mais que você saiba que não vai te matar, entre aspas, o corpo não vê dessa forma. Indiretamente sim, né? Indiretamente sim. Que causa AVC, causa uma série de coisas, né? O corpo não vê dessa forma, ele começa a produzir exacerbadamente esse hormônio, né? E você chega um ponto que essa produção fica baixa, o corpo não consegue mais produzir. Se esse hormônio não é produzido, a serotonina também não é. Que um é dependente do outro. E aí você come chocolate e produz serotonina. Então, na verdade, você tem falta de serotonina no chocolate. Entendi. Você come chocolate, na verdade, para produzir o hormônio, sem saber. Justamente. Olha só. E o cortisol, que nem a gente estava conversando antes de começar o programa, eu fiz já o exame e estava normal. Mas aí o doutor Perseu falou, tudo bem, tá normal, mas você pode, né, trabalhar ele mesmo estando dentro da faixa normal. Sim, a faixa de normalidade, dentro dos parâmetros laboratoriais, tem alguns exames que a normalidade é muito grande, né? Por exemplo, vou colocar um número aleatório, varia de 1 a 20. Se tá em 2, teoricamente é normal. Mas para você, juntando a sua clínica e o que você vem sentindo, pode não ser suficiente. Exame é só um número. O nome já diz, é exame complementar. Serve para complementar o diagnóstico do médico. Entendi. A tireoide também é a mesma coisa? A mesma coisa. Porque eu também, eu sei bem essas coisas também de engordar. Falei, meu Deus, não é possível. Tem problema na tireoide? Tem alguma... Vamos descobrir o que é, né? E tava sempre normal, mas às vezes tem que mesmo dar uma equilibrada, né? Independente de estar normal ou não. Sim, justamente. Tem que equilibrar, ver se a taxa está normal e se o que o paciente vem sentindo, se o que a pessoa está sentindo, está condizente com o que ela vem produzindo de hormônio. Às vezes, as queixas dela, queda de cabelo, queda de sobrancelha, frio excessivo, unha quebradiça, sintomas até depressivos, estão relacionados com a deficiência de hormônio tiroidiano. E não necessariamente alterou o exame de sangue ainda. Tá lá na faixa normal, mas está causando esse tipo de desconforto, né? Exato. Ah, entendi. Por isso que é importante a gente sempre também fazer os exames e levar no profissional, né? E acompanhar esses exames. Não adianta também pegar o exame e falar, tô normal e pronto. E não faz... Aí o pessoal olha, porque né? às vezes a gente faz isso, né? Faz os exames e esquece de retornar no médico, ver que tá tudo normal e não se assusta, não volta. Bate Só o olho, volta né? quando tá fora do limite. Não façam isso, gente. Não vale a pena. Então, mesmo normal, vocês retornem ao médico para saber se para você tá normal. Porque cada organismo é um organismo, Sim. né? Cada ser humano é um ser humano. E a gente estava falando também sobre alimentação, a farinha branca. O que ela produz o que é da morfina? Eu falei, por isso que vicia essa desgraça. A farinha branca, ela tem uma das substâncias, né, que é o glúten, né, que quando aquela história que eu falei da alfândega, que chega no corpo, é quebrada, uma das substâncias que é quebrada do glúten chama gluteomorfina. Né? E você absorve isso. E aí você tem, quando você come aquela massa, aquele pão, aquele macarrão, é aquela sensação de bem-estar. E quando você fica muito tempo sem comer, você fala, nossa, que vontade tá de comer. faltando alguma coisa, né? Aquela massa. Isso é vamos colocar entre aspas, né? Uma abstinência do glúten, por conta da gluteomorfina. No leite também tem a caseomorfina. E o leite também, tem muita gente que tem, né? Intolerância à lactose. Sim, tem todo ser humano, a partir dos 5 anos de idade, tem intolerância à lactose. Só que isso é em maior ou menor grau. E a pessoa consegue controlar bem isso ou não. Às vezes nem sintoma tem. Tá? O que o ser humano foi feito é para tomar o leite materno de gente Sim. até os 5 anos de idade. Né? No mínimo até os 2, para o crescimento saudável da criança. Mas até os 5 ele pode ser tomado e é produzido uma enzima que quebra esse leite. Que chama lactase. Tá, que até é vendido hoje em dia, né? Sim, que é a lactase é a enzima que quebra o leite. Então, a lactose é quebrada e digerida. A pessoa que tem intolerância à lactose, né, ou tem intolerância parcial, intolerância total, ela não produz a enzima. Então, ela come a lactose não é digerida e aí tem sintomas, diarreia, faz realmente muito mal, faz né? mal, a pessoa fica muito mal. E essa intolerância é notada desde cedo ou até os 5? Até os 5 a Depende pessoa da produz. pessoa. E varia muito, né? E assim, passou dos 5 anos, aí a mãe estimula ainda a criança a dar leite, né? Por mais que seja de vaca, tem a lactose
ela continua produzindo a enzima. A pessoa continua produzindo a enzima, dos 5 e vai embora. Né? Se já para, porque tem famílias que têm culturas que não bebem leite. Né? Oriental é muito comum não beber leite, né? Então, não toma. E quando toma leite, tem esses sintomas. E até eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela tem alergia a açúcar, intolerância a açúcar. E ela demorou para descobrir isso. Ela ficava toda pintada quando ela comia um pedacinho de algum doce ou qualquer coisa que tivesse um pouquinho de açúcar, ela já ficava toda pintada. Isso já é mais raro. É raro, né? Mais raro, é mais raro. E ela, quando parou com o açúcar totalmente, os sintomas desapareceram. Isso já é bem mais raro de acontecer. Mas a questão do leite é bem comum. É bem comum e, assim, tanto que existe a enzima que você pode tomar para comer alguma coisa que tenha o leite. Às vezes você né? quer comer, porque o leite tá mesmo em tudo, né? Laticínios, enfim. É muito difícil você tirar da sua alimentação totalmente, né? É mais uma questão de exercício, né? De hábito. Sim, né? Voltando à história da alfândega, é eu vou boa, citar ela é ótima porque a gente consegue visualizar bem, né? No leite tem 3 coisas que o ser humano não digere. Leite de vaca, no caso, que é o mais comumente consumido, né? Que é a lactose. A gente não digere a lactose. Uma que chama caseína, apesar de existir um suplemento, o ser humano não digere bem caseína. E outra chama a beta-lactoglobulina, que é uma proteína também, que o ser humano também não digere. Tá? Essas também levam à produção de inflamações, de mediadores inflamatórios e que leva a doenças autoimunes a serem pioradas. No caso da outra ouvinte que ligou, né? Fibromialgia. Quem tem tireoide de Hashimoto, que é um tipo de problema de tireoide autoimune, que o próprio corpo destruindo, artrite reumatoide, algumas doenças ósseas, né? E, inclusive, a própria obesidade. Inclusive, ontem foi o dia da obesidade. Dia Mundial da Obesidade. Dia Mundial da Obesidade. A gente nem combinou de estar aqui por causa disso, não, mas coincidiu, né? Coincidiu. Que coisa. Dia Mundial da Obesidade. E cada vez a obesidade tem crescido muito? Ou deu uma diminuída? Não, tem crescido, tá já sendo caracterizada como uma pandemia, né? E é um problema, está se tornando um problema de saúde pública. Nossa. Tá? É importante todos os ouvintes, todas as pessoas que nos ouvem terem ciência que, primeiro, a obesidade é uma doença, tá bom? Na verdade, é uma síndrome. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, ou seja, é uma síndrome, uma doença, que leva a diversas outras doenças. Primeiro. Segundo, não tem cura. A pessoa que é obesa, ela sempre vai ser obesa. Mas, para um alívio, existe tratamento. E a cirurgia? É um bom caminho? Ou depende do caso? É um caminho. Não é o melhor de cara. Né? Você não indica uma cirurgia... tem várias técnicas, você não vai indicar uma cirurgia bariátrica, que é tem a do balão também, né? O balão também é uma outra técnica, não é bem uma cirurgia, né? É uma endoscopia que você faz e você coloca o balão, né? Isso, coloca o balão, né? Como a obesidade é uma síndrome, tem diversas características que envolvem ela, não é só o volume de comida que a pessoa come. Então, o balão é uma técnica? Sim, é uma técnica válida, é uma ótima técnica. Desde que os outros problemas da obesidade sejam controlados. Principalmente a cabeça também, né? Sim. Claro que a pessoa que é obesa, ela tem uma tendência física, né? Mas a cabeça é fundamental também no processo aí, né? A obesidade tem até influências genéticas. Sem dúvida, tem né? até influências genéticas, que já são difíceis de ser detectadas, Sim. mas existem também. Né? Ambiental, de estilo de vida, né? Então, se não alterar coisas básicas primeiro, a cirurgia logo de início não acaba sendo um bom negócio. Inclusive, tem gente que eu até conheço, gente que fez cirurgia e que depois engordou tudo de novo e precisava comer de qualquer jeito, tinha uma, né? Era um vício quase também, né? A pessoa fica viciada em comer. Sim, porque a cirurgia tem várias técnicas e a principal delas é você reduzir o tamanho do estômago, né? Você reduz o tamanho do estômago, a pessoa consequentemente come menos. É uma ótima saída, né? Se os outros problemas estivessem controlados. O problema, a situação é que não acontece isso, né? Porque as pessoas também têm essa coisa de resolver fácil, achar que é um milagre, né? Exato. É um pensamento que, enfim, as pessoas acham que vai acontecer de fazer a cirurgia e pronto. E não é assim, né? Eu sempre brinco com os pacientes que não existe almoço grátis, né? Não existe. Sempre tem um preço por trás. Uma mudança de estilo de vida, né? Sim. Pra sempre. A cirurgia
tira um pedaço de estômago, a pessoa come menos no começo? Sim. Se fizer a reeducação direitinho, fizer atividade física, levar uma vida saudável, ela fica magra. Aí ela está tratada não só pela cirurgia, mas pelo estilo de vida que ela vem mudando a partir daí. Não é bem o que acontece. Existem, como o estômago diminui, a pessoa tende a comer alimentos mais calóricos. Dentre eles, o álcool. Isso é um problema. Tem alcoolismo